Boa tarde, professor. Então, eu vou apresentar agora o nosso último trabalho aí, que é como fosse um resumo geral, né, de tudo que nós aprendemos no decorrer desse primeiro semestre, que é a apresentação do mecanismo de um caminhão de entulho, né? Carga e descarga daquelas caçambas móveis, não fixas. Certo? Então, vamos lá. Então, essa é a estrutura do caminhão de entulho. Aqui está, como podemos dizer, um elo principal. A função vai ter aqui, no caso, um cilindro pistão que vai mover este elo até chegar nesta altura aqui, neste ângulo, onde que a caçamba já vai estar aqui à altura do solo, né? Então a principal função dele é trazer mobilidade para esse tipo de caçamba, ou seja, dar uma certa autonomia para o pessoal poder fazer o preenchimento, né, e o descarte dos seus entulhos num período de tempo necessário dentro do acordado com a empresa. Não precisa ter um caminhão ali parado, só deixa a caçamba e, enfim, a carga e descarga desse tipo de equipamento. A gente vai analisar essa estrutura aqui, ó, elo saci e esse elo principal, esses dois elos aqui móveis para podermos fazer esse translado da caçamba de um lado ao outro. Então essa foi a estrutura. Então o desenho do diagrama esquemático ficou isso. Isso aqui é a altura, né? Aqui é o elo terra. Aqui nós temos o segundo elo, o terceiro elo, o quarto elo, que é esse elo principal, o quinto elo e o sexto elo. Então, e temos aqui as juntas, né? Então aqui nós temos a primeira junta, a segunda, a quarta junta, a terceira junta, quinta, sexta e sétima, sendo classificações das juntas. Então, da junta 1, 2, 3, 5, 6 e 7 são as juntas rotativas móveis. E a junta translativa móvel, temos apenas aqui essa junta do cilindro pistão. Daí, para fazer o cálculo de grau de liberdade, fazendo aqui a conta, nós temos 1 grau de liberdade, ou seja, a gente precisa de um motor apenas para fazer esse movimento. 1 grau de liberdade, um motor. Maravilha. Então, a partir daí, a gente vai agora fazer a classificação de Assur, né? Para fazer a dinâmica e como vai ser o funcionamento e por aí vai. Então, a gente desfragmentou aquela parte e vamos vir aqui pelo classe 1, que é o condutor. Então, qual é a condição? O grau de liberdade vai ser o quê? 3 vezes o número de elo, menos o elo terra, menos 2 vezes o número de juntas, né? Então aqui nós temos o terra, temos uma junta e temos o elo 4, onde vai ser o elo que vai ser movimentado pelo motor. Temos dentro da classificação de Assur a classe 2, que são o elo 2, o elo 3, né, que é esse aqui, mais o elo terra. Então são 3 elos e 3 juntas. Que na técnica o elo terra aqui não vai se contar dentro da classificação, que é 2 elos e 3 juntas móveis, né? Então temos 1, 2, 3, então temos 3 juntas e 2 elos. Na prática seria isso, então seria 3 vezes os 3 elos menos o elo terra. Logo eu estou fazendo aqui quase uma redundância, né? Porque eu vou retirar o elo terra. Eu poderia ter colocado 2 elos aqui direto, ou seja, 6 menos 6 igual a 0 graus de liberdade. Então tá dentro. Aqui, novamente, nós temos a corrente, né? Então, quem que seria aqui? Nós temos uma junta, mais uma junta seria aquele elo para engatar a caçamba, mais outra junta para engatar a caçamba. E cada parte das correntes, um elo. Então, dentro da classificação de Assur, nós temos, novamente, 2 elos, que é o 5 e o 6, móveis, e 3 juntas. Então, aqui é aquilo que eu comentei, então nós temos 3 vezes 2, que não tem um elo terra nesse caso, menos, né, representado aqui, então não entra aqui o menos 1 daquele elo, né? Menos 2 vezes 3, menos aquele 0 que é a junta parcial, que é igual a 0. Muito bem, então aqui atendeu todas as condições para poder fazer os mecanismos dentro de Assur, né? Agora a gente vai partir para Krashof, acho que é assim que se expressa. Eu fiz aqui o desenho dentro da forma, né, que nós aprendemos nas aulas anteriores. Peguei aqui o elo no ponto 1, que seria em cima da caçamba.
ponto de descanso, né, em cima da caçamba, e A2 seria na hora que ele está descarregando a caçamba no solo. Aqui está o nosso ponto terra, nosso elo terra, aqui outro elo terra, que é o 04. Temos aqui, então agora a gente vai classificar a classificação de cada um dos elos. Então nós temos aqui, ó, 7,6 metros é o elo movido, certo? Nós temos o elo movido, que é A2, a O2, é o elo movido, que é o mesmo do A1 a O2. Temos o elo acoplamento, né? Quem seria esse elo? Que é 13,5, que é o maior elo, que é este, que vem daqui até aqui, o elo acoplamento. Ou este até aqui, que é o mesmo tamanho de elo, tem a mesma dimensão, né? Que é 13,5 metros, é o mais longo. Temos aqui o mais curto, que é o motriz, que é este elo aqui, que ele faz esse percurso, ele sai daqui e gira, faz essa volta completa. E temos aqui, enfim, o elo terra, que é de O2 a O4. Então, o que essa classificação de Grashof, acho que assim que se expressa, ele pede? Se você atender esta condição aqui, quer dizer que um dos elos consegue fazer uma rotação de 360 graus. Então é isso que a gente vai analisar agora. A gente vai pegar o menor elo com o maior elo, tem que ser menor que os outros dois elos, né? Que não é nem o maior nem o menor. E atende. Vemos aqui que sim, atende a essas condições de Grashof. Então sim, um dos elos pode realizar o ângulo de 360 graus, que sim seria o eixo motriz aqui, o elo motriz. O próximo é o ponto morto, né, que foi solicitado. Então o ponto morto é quando o elo faz um ângulo zero ou o ângulo de 180 graus com o motriz, o elo acoplado, né? Então aqui nós temos um ângulo de 180 e aqui o elo acoplado vem daqui até o elo motriz ponto C1, temos um ângulo zero. Então esses são os dois pontos mortos do nosso sistema, né, da caçamba. E aqui por último ele pergunta, né, para indicar qual é o ângulo, menor ângulo de transmissão. Aqui seria o maior ângulo de transmissão e aqui, nesse segundo ponto morto, o menor ângulo de transmissão. Então, colocando ali o transferidor em cima da imagem, nós temos que o menor ângulo de transmissão é 3,8, certo? E é isso. Esse seria a conclusão assim de tudo que nós vemos desenvolvendo até aqui, uma apresentação ligeira assim do croquis, né, e do nosso trabalho realizado até o momento. Espero que tenham gostado, professor. Desejo aqui um Feliz Natal e um Feliz Aniversário. Feliz Ano Novo, né? Uma observação. Eu poderia ter colocado, eu cheguei a fazer aqui, colocar os dois elos, que seria as correntes com as entradas, indicando ele aqui no ponto 1 e no ponto 2, só que já ficou muito poluído. Eu até apaguei também os outros traços, né, que nós fazemos, traçamos daqui até aqui, para poder calcular o tamanho desse elo aqui, que é pegar o meio dessa distância, onde que eles se encontram. Então, tipo, eu comecei a apagar tudo, começou a ficar muito poluído e estragar a imagem. Então é isso, professor, espero que tenham gostado. A apresentação ela foi curta, 10 minutos. Muito obrigado e é isso.